Opa! O medo dele é o nosso desejo. Gostei! O medo de Bolsonaro é o nosso desejo. Que ele receba o toque, toque, toque da Polícia Federal e seja preso. E comece, de fato, de verdade, a responder pelos seus crimes, não é verdade? O que ocorre? Bolsonaro, e tal coisa, se manifestou porque ele está tão falante. E outra coisa, antes de explicar e mostrar para vocês, vocês parou para pensar? Vocês parou para pensar que Alexandre de Moraes estava certo? Bolsonaro queria porque queria ir para os Estados Unidos, que disse que tinha convite. Nunca apresentou o convite oficial, fala sério. Aí me checa Bolsonaro, que foi lá representá-lo, nem entrar entrou. Eu tô desconfiada que Bolsonaro realmente queria ir para os Estados Unidos para não voltar mais, para fugir. Porque convite não tiveram. Entrar no baile lá porque pagaram. Só passaram frio e vergonha. Então, Alexandre de Moraes estava certo na negativa. E agora, com o que ele disse ontem, fica muito claro que ele está borrando de medo de ser preso. Bolsonaro disse ontem que ele, todos os dias, quando ele acorda de manhã, ele acorda já assustado. Eu estou falando com as minhas palavras, né? Lógico. Ele já acorda assustado, né? Aquela várias. É o seguinte, meu querido. Vovó, mamãe, papai, titi já ensinava. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Agora, quando você deve, quando você apronta, quando você aprontou e você sabe que aprontou, você sabe o que você fez no verão passado. Ah, menina, ai, ui, até a sombra assusta. E Bolsonaro ontem confessou essa situação. Bota, 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 bota grande. Olha aqui. Acordo todo dia com a sensação da PF na minha porta, disse Bolsonaro. Você sabe o que você fez, não sabe? E você sabe que vocês produziu prova contra vocês mesmos, não foi? Uma característica sine qua non dos bolsonaristas. Apronta, 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 apronta! E depois ainda produz prova contra si mesmo. Aí tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo mesmo. E assim, fala sério. Você conta ou eu conto? Vai ser preso. Bolsonaro vai ser preso e vai ser responsabilizado pelos seus crimes. E esse medo que ele tem é porque ele sabe o que ele fez no verão passado. Ele sabe o tamanho do rabo que ele deixou para trás. Você está entendendo, meu querido? E ele falou isso. O que aconteceu ontem de ontem? O que aconteceu dia 16 de janeiro agora? Esqueceu, meu lindo? Vou te explicar. Antes, bota aí. Bota, bota, bota. Alexandre tá certo. Não tem que liberar nada para Bolsonaro. Pelo contrário, tem é que botar ele como um candidato já para papuda, com no mínimo a tornozeleira eletrônica. O que aconteceu dia 16 agora de janeiro? O Procurador-Geral da República denunciou o sobrinho de Bolsonaro. Exatamente isso. Sobrinho de Bolsonaro, primo de Flávio Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, foi denunciado. É denúncia. Não é indiciado pela Polícia Federal, não. É denúncia. Deixa eu te explicar. Primeiro tem a investigação e o indiciamento por parte da polícia pelos crimes respectivos através do trabalho que a polícia faz de investigação, em que ela encontra elementos de prova e indícios de autoria do crime. Aí a polícia pega e indicia a pessoa por crime tal, 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 tal. Isso tudo vai para onde? Para o Ministério Público. Aí o Ministério Público, então, ou arquiva, né, Augusto Aras? Né, Lindor Araújo? Ou arquiva, ou pede mais diligência para ter mais provas, ou então faz a denúncia. O Ministério Público, no caso aqui, a Procuradoria-Geral da República, já que está na competência de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Aí o Procurador-Geral da República denunciou aqui, ó, o sobrinho de Bolsonaro. E Bolsonaro esperneia. Por quê? Porque ele está a caminho da prisão. Não só o seu sobrinho, mas também Bolsonaro.
Então esse é o contexto aqui da fala de ontem de Bolsonaro. Tá morrendo de medo de ser preso, porque vai ser. E ele sabe o que eles fizeram. E ele sabe que eles produziram provas contra eles mesmos. Por quê, Andréia? Por que você fala que eles produziram provas contra eles mesmos? Basta você ler o relatório de quase 900 páginas da Polícia Federal. São muitas provas. Por quê? Porque eles acharam que iam consumar o crime de tentativa de golpe. Eles acharam que seriam exitosas as ações golpistas que eles perpetraram, reuniões, financiamentos e toda aquela situação. Então eles deixaram o rabo. E agora a Polícia Federal está puxando tudo. Então foi ontem, ontem não, dia 16, aliás, dia 16 não, não, foi dia 16 mesmo. Dia 16 desse mês, o Procurador-Geral da República denunciou o sobrinho de Bolsonaro por tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por dano ao patrimônio público, por dano qualificado ao patrimônio tombado e por organização criminosa. Procurador-Geral da República pede 30 anos de cadeia para ele e pede uma indenização por danos morais coletivos de 100 milhões de reais. O Supremo está baixando para 17, 15 anos de cadeia e 30 milhões de indenização por danos morais. Vai ser essa situação aqui. Agora nós temos que pensar, Bolsonaro dentro desse ambiente aqui, ele não está, enquanto aqueles, né, que estão pegando 17 anos. Bolsonaro está dentro do campo da liderança. A parte do inquérito policial, parte dele foi concluído em que Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal enquanto líder de uma organização criminosa que fez uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de organização criminosa, em que, reitero, Bolsonaro é o líder da organização criminosa. E não sou eu que estou a dizer, é a Polícia Federal que colocou no seu relatório de quase 900 páginas, que foi concluída essa parte, que foi entregue para Paulo Gonet. E Paulo Gonet agora vai decidir se arquiva, não vai arquivar, senão já teria arquivado. Se pede mais diligência ou se faz a denúncia. Entende? Agora, é interessante todo esse movimento de desespero de Bolsonaro. Porque Bolsonaro todos os dias está fazendo live, está participando de live, está falando e está não sei o quê, não sei o quê. E ontem ele revelou que ele está com medo da Polícia Federal e do toque, toque, toque da Polícia Federal que está chegando na sua casa. É essa. E entre mentes a tudo isso, é interessante como as coisas se conectam. Eu quero abrir parênteses aqui, antes de mostrar essa situação, para encerrar aqui, ó, é o primo preferido do Carluxo, viu? O Léo Índio, que chama Leonardo, que foi denunciado pelo PGR, é o primo favorito do Carluxo. Me disseram que o Carluxo também está pé da vida e que daqui a pouco eles vão começar a atacar o Procurador-Geral da República. Por quê? Porque até então o Supremo era comunista, Alexandre de Moraes comunista, a Polícia Federal virou comunista e agora o próximo a ser atacado é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que também virou comunista, né? A gente sabe que é uma narrativa factoide, mas que infelizmente engana muitos imbecis que acabam acreditando nessa patifaria, não é? Então, daqui a pouco, Paulo Gonet vai ser atacado. E eu tive informação também que Bolsonaro está realmente com muito medo. Ele está meio que entrando já em pânico. E quando chega o final da semana, disse que ele entra assim em colapso. E amanhã é sexta-feira. E eu já expliquei para vocês. Os dias principais em que há operações a partir de ordens judiciais é na segunda-feira, mas principalmente na sexta-feira. É onde ocorrem as principais operações policiais a partir de deflagração de ordens judiciais. Então, amanhã vai ser um dia de terror para Bolsonaro. Mais uma sexta-feira em que, segundo ele mesmo, ele está esperando a Polícia Federal na sua porta para prendê-lo, não sem razão. E o que eu acho? Eu acho é pouco, não é? Porque é interessante a gente perceber o cinismo das pessoas.
Você lembra de Bolsonaro durante a pandemia, não lembra? O que que eu tenho a ver com isso? Eu não sou coveiro, e daí? Vai ficar chorando até quando? Em toda a situação da pandemia em que mais de 700.000 pessoas morreram. Chegou a imitar por várias vezes pessoa sem ar, Bolsonaro. Não teve coragem de chorar, não teve coragem de fazer uma visita para as pessoas que estavam ali contaminadas e estavam morrendo. Pelo contrário, era debochado. Aí, quando a Micheca Bolsonaro foi para os Estados Unidos, ele fez uma cena. Eu não vou botar aqui não, porque eu não aguento. Você quer que eu boto? Eu não aguento muito ver a cara de Bolsonaro, não. E eu já botei aqui uns dias hoje, essa semana, já tá chegando sexta-feira, não vou botar, não. Você quer que eu boto? O que que ocorreu? Vou te explicar que você vai entender. Bolsonaro levou Micheca Bolsonaro até no aeroporto. E lá ele fez uma cena. Chorou. Diz que ele chorou. Porque ele queria ver o Donald Tranqueiro, lamber botas de Donald Tranqueiro e de americano. E não teve coragem de chorar pelas mais de 700.000 mortes da pandemia. Pelo contrário, foi debochado. Você tá pegando código, meu querido? Me poupe. Deixa de ser imbecil. Deixa de agir contra os seus próprios interesses. Bolsonaro usa de tudo isso para se fazer de vítima, para se fazer de coitado, que está sendo perseguido pelo Supremo, e chora porque não foi para os Estados Unidos lamber botas, ou não, né? Ou talvez a estratégia era mais profunda, e era fugir, né? E nunca mais voltar para o Brasil. Principalmente depois que a gente viu que ninguém entrou lá. E a mesma coisa ia acontecer com Bolsonaro. Então, meu querido, é um cinismo que permeia toda essa situação. Oh, oh, ei, sexta-feira, sexta-feira, dá o toque, toque, toque lá na casa de Bolsonaro logo para acabar com essa angústia dele, para acabar com a angústia dele. Tira que é o bolsonarismo. E se você não compartilhar, e se nós não chegarmos nessas pessoas, nós não teremos nenhuma chance de ajudá-las. É solidariedade. É solidariedade mesmo. Essa é uma ação de ajuda. Porque todo esse sistema, como eu expliquei para vocês, é um processo de manipulação muito bem elaborado. Onde eles trabalham notadamente a partir de meias-verdades, que são mentiras bem contadas. Onde eles misturam fatos, verdades com mentiras. E fica muito difícil de contradizer e de derrubar tudo isso. Por isso, eu convoco sempre vocês a curtir, porque o YouTube vai indicar para mais pessoas, a compartilhar e a comentar. Porque só assim nós criaremos de fato e de verdade uma rede de resistência e de conscientização. De modo que nós conseguiremos, e nós já conseguimos, e paulatinamente vamos avançando, envergonhando a mentira e derrubando máscaras. E isso é muito importante. Tá bom? Então toca no like e bota, bota, bota! Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, tá tudo bem. Tá tudo bem, nós estamos numa democracia, existe ampla manifestação do pensamento, ampla liberdade, não é? Mas aqui fica quem quer. E quem quiser só aprontar e agredir ou propagar mentira e fake news, também não fica aqui, é bloqueado. Porque aqui a gente não toca tambor para maluco dançar, até porque a gente não tem tempo para isso. Eu tenho um tempo para dar para vocês. Eu não tenho tempo para tocar tambor para maluco dançar. Então, meu querido, estamos juntos sempre em favor, em defesa da democracia. Viva a liberdade, viva a diversidade, viva nós, brasileiros, diversos e extremamente solidários, não é? E graças a Deus por isso. Muito obrigada, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida, tchau, tchau.